Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi a semana? Tudo tranquilo? Chegamos aí à nossa última semana, ou os últimos dias de novembro, e já vamos preparar então o nosso comecinho de dezembro, né, pessoal? Bom, como vocês puderam ver, ontem não consegui fazer aqui o nosso sábado em ação por umas questões pessoais, mas as análises foram feitas e o pessoal que já é assinante, recebe a planilha, já recebeu a planilha hoje de manhã. E para você, como eu sempre faço aqui, eu trago aqui um resumo, uma seleção de ativos que a gente chama de boas da semana, para nós fazermos uma análise e para vocês começarem a pensar nas operações para a próxima semana. Vamos lá então, vamos analisar juntos o que eu separei para essa semana com alguns detalhes interessantes aqui, pensando na ponta vendedora também. Vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique, esse é o canal Viver de Trade. Para você que está chegando agora aqui, começando a conhecer o nosso trabalho, né, o conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, marca lá a opção todos para que sempre que eu entre com um vídeo gravado ou ao vivo, você seja notificado. E para você que já é o nosso parceiro, cliente, assinante, amigo, também deixa seu like aqui, comenta com a gente, compartilha esse material, esse conteúdo para um maior número de pessoas que você puder. Tem bastante gente chegando aqui na bolsa e essas pessoas precisam de alguma orientação ou de um ponto de partida. Eu gostaria de poder contribuir, então, com nossos estudos aqui para que vocês possam levar esse conhecimento para mais gente, tá bom? Pessoal, vamos fazer então aqui o nosso Boas da Semana, que é aquela seleção de ativos que eu separo para trazer para vocês aqui no domingo, para demonstrar um pouquinho como é que a gente faz as análises, que tipo de análise nós fazemos e também para que vocês possam pensar em algumas operações para a próxima semana. Chegamos na última semana do mês de novembro, últimos 2, 3 dias de novembro aí, já pensando também no comecinho de dezembro. Tivemos uma semana, começo até meio da semana bem, né? E na sexta-feira o Ibovespa, com aquele anúncio aí da nova variante encontrada ou detectada na África do Sul, todos os papéis entram em queda brusca por conta do medo, né? Na verdade, o pavor dos investidores em uma nova queda monstruosa como foi o ano passado, mas eu acho que isso não deve acontecer, pelo menos não daquele tamanho que foi o ano passado. Mas vamos lá, vamos com calma, né? Vamos preservar capital sempre. A ideia é essa principalmente, para vocês não arriscarem aquilo que é da família, né? Patrimônio, enfim. Vamos dar uma olhadinha então, começando pelo Ibovespa aqui. Tivemos uma semana até interessante, com 3 dias de queda, aliás, de alta, e eu comentava isso na quinta-feira, ao vivo lá, quando estava no escritório da BS Investimentos em São Paulo. Puxa, fechamos mais um dia de alta, acima da média de 9, acima da média de 21, e agora já podemos pensar, ao romper a máxima da quinta-feira, né, em buscar o topo anterior, ou então umas médias lá, 110 mil pontos, eu comentava, mas não foi isso que aconteceu, né, pessoal? Tivemos uma queda brusca no Ibovespa na sexta-feira, acompanhando os mercados mundiais, então o Ibovespa fechou com 3,39% de queda, né, isso causou ali um medo, um pavor mundial, com um novo lockdown. Alguns países já estão fazendo isso, aliás, né? Alemanha, alguns países da Europa já estão fazendo isso para conter o avanço dos contágios que lá, diferente do que aqui, lá já estava aumentando mesmo antes de acontecer essa descoberta da variante nova, né? Mas vamos ficar atento para o que pode acontecer nessa semana. Olhando pelo gráfico diário do Ibovespa, caso perca essa mínima aqui na segunda-feira, tem mais espaço para queda, né? No gráfico diário nós já perdemos todas as médias. A média que dava suporte para nós aqui era a média de 400, que ela bateu várias vezes durante essas últimas 2, 3 semanas aqui e estava se segurando, mas agora com essa iminente potencial fechamento dos países aí de novo das fronteiras, pode ser que haja de novo uma queda maior. No gráfico semanal do Ibovespa, ele está prestes a chegar na média de 200. Eu lembro que eu comentava com vocês, né? Caso eu perca isso, o próximo alvo aqui vai ser a média de 200. Então, próximo aos 99.500 ou 99.700, nós teremos aí um suporte importante para o Ibovespa no gráfico semanal, tá? Foi um repique essas últimas 2 semanas, aí continuou a queda. Se a gente for olhar pelo gráfico semanal, nada demais, né? Repicou na média de 9, continuou o movimento de queda. Lembrem sempre que eu falo para vocês, né? Para a gente encontrar aqui um movimento de reversão de tendência, tem que haver um volume muito grande, né? Para tirarmos
esse canal de baixa. E não foi isso que aconteceu nas últimas semanas. Ó. Pode ver que o volume vem até caindo no gráfico diário. Né? No semanal, também está bem abaixo do que nós podemos considerar de médias aqui. Olha só. Nessa aba eu tenho uma média, olha só. As últimas 4, 5 semanas, volume abaixo da média. Isso pode ser um pouco de medo dos investidores aí, tá bom? Mas a gente sempre busca olhar pelo lado positivo, papéis em tendência de alta, para que possam nos dar oportunidades de compra, né? Eu sempre comento aqui com vocês que o meu método é sempre comprar ações para valorizar o nosso capital na valorização do ativo, né? A gente acompanha a valorização do ativo. Então eu separei para vocês aqui alguns ativos para esta semana. Vamos dar uma olhadinha rapidinha no índice, no mini índice e no dólar. Mini índice abriu com gap de baixa na sexta, já fechou negativo. Também, caso perca essa mínima amanhã, abre espaço para mais queda. E o dólar repicou na média de 9, que eu havia comentado para vocês. Então, cuidado que agora o WDOZ vence agora no dia 30 do 11, aí a gente troca de contrato. Repicou na média de 9, abriu com gap de alta na sexta e só veio caindo, ó, até encontrar a média de 9,21 do diário e depois fechar bem numa regiãozinha de Fibonacci aqui. Ó. Então vamos ficar atento amanhã para o primeiro movimento, tá bom? O milho está fazendo um pivôzinho de alta, até que enfim o milho também começa a ensaiar uma reação. Então começou aqui já a desenhar um pivô de alta. Tivemos um movimento de fundo, topo, fundo mais baixo, e agora estamos caminhando para o rompimento e a entrada pelo pivô de alta. Pessoal, esses dias alguém me perguntou como é que a gente trabalha os pivôs, né? Faz um vídeo falando mais sobre pivôs. Podemos falar, inclusive, neste exemplo. Quando é que nós temos um pivô de alta? Encontramos uma região de fundo, então ele já fez um fundo, agora ele começa o movimento de recuperação. Ele faz um topo, faz um pullback, né? Ou então um retorno à média, deixa um fundo mais alto que o fundo anterior e começa novamente esse movimento de alta. Ao romper o primeiro topo, nós temos a ativação de um pivô de alta. Tudo bem? Então, este é o pivô de alta. Região de fundo, topo, fundo, né? O segundo fundo mais alto que o fundo anterior. E aí, ao romper a região do fundo 1, do topo 1, nós temos a ativação do pivô de alta. O que nós temos que tomar cuidado nessa operação, né, especificamente nessa de milho? E nós temos aqui uma média de 80 no gráfico diário, que pode servir como uma resistência, como já aconteceu aqui em momentos anteriores. Ó. Ele até chegou a fazer o pivôzinho de alta aqui, mas encontrou uma resistência e continuou o movimento de queda. Novamente, tentou fazer um movimento de reversão, encontrou 80 e voltou para baixo, tá? Então o milho respeita bastante as médias, né? Ó, aqui também, né? Chegou a fazer, até tivemos aqui nesse momento, ó, uma divergência de alta, eu até comentava com vocês aqui, ó, quando nós temos fundos mais baixos no preço, fundo mais alto no indicador, uma divergência de alta que não se cumpriu, ó. Ele não chegou nem a tocar na 80, já voltou. Então nós temos que ficar atentos porque o milho é um ativo altamente seguidor de tendência, mas que você precisa saber como operá-lo porque os stops são maiores, né? A alavancagem do milho é maior, são R$ 450 para cada real movimentado no gráfico, então temos que tomar cuidado. E são operações de swing trade via de regra, tá pessoal? Mas o milho deixa um espacinho sim para uma potencial entrada, ou até com um alvo mais curto, se for o caso, né? 1,5, um ponto e meio, R$1,50 aqui, que você multiplicando por 450 vai te dar um bom retorno nos próximos dias. O que é que nós podemos analisar no milho? Temos um iminente pivô de alta, média de 9 já virando para cima a 21 por baixo, um candle comprador, né, que veio buscar a região de médias e já começou o movimento de impulso, fechando positivo, ou seja, já teria até sido ativado esse trade nesta ruptura, né? Rompimento desta máxima, porque ele veio, fez o pullback na média, deixou um candle comprador, ao romper, teríamos uma possível entrada, tá? Mas ainda assim dá para entrar, porque nós estamos partindo da média de 9 e partindo da 21, com um volume até relativamente maior na sexta-feira do que na quinta, o estocástico lento apresentando uma região de sobrecompra aqui, mas
quando ele vai entrar em tendência, ele pode colar lá em cima e ficar, né? E o MACD já está virando para cima, ó. Então nós já temos 2 dias de MACD positivo no milho, certo? E no gráfico semanal, nós já estamos fechando positivo pela segunda semana, ou seja, caso ele rompa com violência essa região de topo aqui, nós temos um possível movimento de alta para buscar a média de 21 do gráfico diário. E aí sim nós temos uma boa movimentação para as próximas semanas, aí, ou pelo menos pela próxima semana. 3 pontos, é muita coisa para o milho, né? Então fica aí, então vamos ficar de olho para segunda-feira começar a observar o milho com mais calma. Esse contrato é o contrato de janeiro de 2022, tá? O F22. Muito bem. Vamos olhar então as oportunidades para a semana? Eu separei aqui 2 ativos para o gráfico diário, sempre pensando na opção de compra, tá, pessoal? Ativos para compra na semana. Então a gente sempre faz aquele filtro dos papéis que estão em tendência de alta, pelo menos no gráfico diário e depois no semanal, para nos dar a oportunidade de comprá-los, tá? Compra na segunda-feira ou no máximo na terça-feira, a gente sai no máximo em uma semana, 15 dias aí, pelo menos com boa parte do capital, e depois carrega o residual até o alvo 3, tá bom? Quando eu falo alvo 1, alvo 2, alvo 3, a gente vai comprando, compra e depois vai liquidando isso parcialmente para garantir o retorno do investimento. Vamos lá, então. O primeiro ativo separado para esta semana é a Soja 3, né? Soja 3 é a boa safra, papel do agronegócio, que fez um movimento de reversão, então já fez o pivô de alta e agora fez um pullback. Pullback onde? Nas médias, pessoal, olha só. Média de 9, 21 e 80. O que é que ele fez na sexta-feira? Abriu, veio buscar a região de médias e mesmo com o Ibovespa caindo, ele teve força suficiente para voltar e fechar um pouquinho abaixo do fechamento só, da abertura, né? Fechou com 1,23% de queda, mas olha o candle que deixou na sexta-feira. Esse é um candle que psicologicamente tem uma influência muito grande na intenção dos investidores, né? Então, ao romper R$ 15,30, nós temos uma possível entrada de compra para continuar esse movimento de alta. Então, ao romper 15,30, então a entrada em 15,31, com o nosso stop aqui embaixo das médias, então R$ 14,50, para buscarmos um alvo de alvo 1, R$ 16,10, alvo 2, R$ 17,77, alvo 3, R$ 18,79, tá? Então nós estamos buscando um risco-retorno aqui da ordem de 3 para 1 aproximadamente, né? Sempre coloco para vocês aqui, ó. Até um pouco mais, tá, pessoal? No mínimo 2 para 1. Vamos ver como é que ele está setado aqui. Olha lá, está 3 para 1. Ó. Então, se a gente conseguir 3 para 1, ou seja, a cada R$ 1 que você arrisca, você busca 3 de retorno, seria 17,51, próximo ao nosso segundo alvo. Mas estamos buscando um pouco mais. Por quê? Ao romper essa região de 16,10, nós temos um espaço gráfico, um vaziozinho aqui para ele buscar a região de memória. Tá bom? Então, esse é um papel que pode dar uma boa condição para nós de operação na próxima semana, independente do Ibovespa em queda. Por quê? Ele já rompeu uma região de lateralização que estava sendo respeitada há alguns dias, né? Algumas semanas, rompe, volta a fazer o pullback bem na região que foi rompida e agora ele tem um início de movimento de alta. Esse é o melhor trade para a gente começar a fazer, tá? Olha só, a gente rompe uma região de topo, sai dela, volta a testar. Onde foi o topo aqui? 15,23. Onde foi o fechamento na sexta-feira? 15,30, que foi a máxima da sexta. Ou seja, rompeu, testou e já deixou para trás de novo. Então agora a gente busca andar um pouquinho mais com esse papel aí, tá? Ele ficou vários dias lateral aqui e agora está rompendo para dar o impulso de novo. Então o Soja 3 está um bonito movimento. Próximo ativo para a semana é a Pepsi, a BDR da Pepsi. Pepsi Company, né? Aquela mesma do refrigerante lá, essa aí. Também, pessoal, pelo gráfico diário, fez um movimento de expansão, já deixando médias de 9 e 21 para trás, corrige na média de 9 e da 21, toca as duas médias e fecha na máxima da sexta-feira, com estocástico lento voltando a virar para cima, ou seja, entrando de novo força do preço, e MACD barra acima da barra anterior, também positivo. Observem vocês que quando nós tivemos um último movimento do MACD, quando ficou positivo, que foi nesse candle aqui, ó, nós tivemos um retorno aí de aproximadamente 11% em 25 dias. O que nós queremos pegar? Sempre essas pernadas de impulsão, né?
A gente busca sempre essas pernadas de impulsão. E no semanal, ela também está bonita, porque ela já corrigiu na média do semanal, deixou um candle comprador semana passada e essa semana já deu impulsão, tá? Por que eu observei e deixei no diário e não no semanal? Para a gente poder deixar o nosso stop um pouquinho mais curto, tá bom? E com grande movimento de impulsão aqui, ó. Então, Pepsi Company é a BDR da Pepsi. Você pode fazer essa operação não obrigatoriamente comprando 100 ações. Você pode comprar de uma em uma, tá, pessoal? Porque isso aqui é um fundo lastreado na ação lá fora, que inclusive te paga dividendos como os papéis daqui, tá bom? Bonito movimento, então, em Pepsi, hein? Vamos lá, então. Entrada de Pepsi rompendo a máxima da sexta-feira, então 63,09. O stop está lá em R$60, abaixo da mínima aqui da sexta, tá? Tem que ser na região de fundo mesmo. O primeiro alvo, 16,10. Segundo alvo, 17,77. Terceiro alvo, 18,79. Tá bom? Tem espaço para andar, o papel está fazendo máxima aqui, ó, então não tem problema. Né? Caso ele rompa essa região, ele vai conseguir andar, tem espaço para isso. Então, vejo aqui um upside bem interessante para voar. Tá bom? Um destaque para o gráfico semanal é a Vulcabras. Então, nós já vimos do diário, vamos ver Vulcabras. Por que Vulcabras? Vulcabras estava na nossa planilha de swing trade da semana passada, mas não rompeu a máxima. E aí ele fechou um pouquinho abaixo, aliás, ele abriu, né? Fez a máxima um pouco menor do que a máxima da semana passada. Então, o que a gente faz? A gente desloca o gatilho. Por que a gente desloca o gatilho? Porque nós temos ainda a condição da média de 9, que é a média mais curta do semanal, ainda ascendente. Tá? Então, o que a gente faz? Desloca o gatilho da entrada para R$ 11,04 e o nosso stop permanece onde ele estava. Ele estava em 9,50, continua 9,50. Tá? Então, o que nós procuramos agora? Stop um pouquinho mais curto com alvo um pouquinho mais longo. E os alvos permanecem os alvos da semana passada. Primeiro alvo, 12,38. Segundo alvo, 12,70. Terceiro alvo, 18,75. Tá bom? A planilha de swing trade já foi enviada para a galera hoje cedo. Tá aqui, ó, para que vocês possam ver, tá? Então, essa semana nós temos um número menor de oportunidades de avaliação aqui. Tivemos 6 oportunidades no gráfico diário e uma no gráfico semanal, que é a Vulcabras, tá bom? Mas, por quê? Porque Bovespa caiu, muitos papéis que estavam se armando para uma possível entrada perderam a configuração. Então, a gente acompanha agora a primeira semana, primeiros 2 dias da semana, né? A segunda e a terça-feira, para ver como é que a gente vai fazer esse encaminhamento e já começa a olhar também para o gráfico mensal. E aí, no próximo fim de semana, a gente faz uma avaliação também pelo gráfico mensal, tá bom? Vamos lá, então, que eu quero deixar alguns destaques para vocês aqui para a semana, olhando a ponta vendedora, pessoal. Não é uma operação que eu costumo colocar na planilha de swing trade. Aliás, para quem não assinou a planilha de swing trade e quer receber essa planilha, entra no site www.viverdetrade.club, olha lá o que nós temos para oferecer para vocês. Estamos com a semana de Black Week ainda valendo até terça-feira, tá bom? Então, Black Week nós temos todos os serviços contemplados num único plano. Como é que nós estamos fazendo isso? Então, é o Viver de Trade Pro, que tem planilha de swing trade, rodada de estudo, o indicador para day trade, o robô da CodeMind Pro, com oportunidade para você usar 10 estratégias diferentes e controle pelo aplicativo. Além disso, tem um indicador de swing trade. O que é o nosso indicador de swing trade, pessoal? É aquele indicador lançado aqui há umas semanas atrás, que mostra para nós quando é que o ativo está em condição de dar uma entrada de swing trade. Por exemplo, ó, nesse caso de Pepsi, por exemplo, ele já está verde. Ou seja, estando verde, nós já estamos na operação, tá? A entrada foi aqui. Enquanto ele estiver verde, você está na operação de swing trade. Olha aqui, ó, 10% em 13 dias, depois mais 2% em 8 dias e agora já estaria com mais 3% em 6 dias, tá? Então, tudo isso num pacote só. Com um detalhe, além disso, você consegue, trazendo a sua conta para a ABS Investimentos, nessa semana, nessa promoção da Black Week, ativando a sua conta na ABS Investimentos, abrindo ou trazendo para cá, você solicita o cupom de desconto da promoção e você vai ter mais R$100 de desconto por mês, tá certo? Não é uma vez não, por mês. Então a gente vai contemplar todos os nossos serviços num pacotão só, com praticamente 50% de desconto para você, tá? Mas vale para quem assinar até terça-feira, então corre aí para você não perder tempo, tá bom?
Eu vou deixar um link, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você falar diretamente com a equipe da Karen, lá da ABS, para que ela já agilize para vocês o processo de abertura da conta ou a transferência da conta para quem é cliente XP, para que você já consiga fazer a transferência entre amanhã, rapidinho, e aí você já faz a assinatura aqui no site para ter os R$100 de desconto, tá bom? Vai ficar aqui o link na descrição, pessoal. Fica de olho aí, tá bom? Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, então, esse aqui é o indicador de swing trade. Bom, algumas oportunidades para o gráfico diário, olhando na ponta vendedora, que não é um ativo, que a gente não é uma condição que a gente coloca na planilha, mas pode fazer operações também para quem quiser, tá bom, pessoal? O que nós vimos aqui, então, para essa semana? Sabesp. Sabesp, ela está fazendo um repique na média de 9, então ela fez uma expansãozinha na queda, voltou para a média de 9 e já deixou de novo um candlezinho vendedor. Ou seja, perdendo essa mínima de sexta-feira, abre espaço para cair um pouco mais. E no gráfico semanal, olha só, temos um alvo ali em 31,31, caso ela perca essa mínima da sexta, tá bom? Então temos aí uma possível operação de venda alugada. Outra oportunidade interessante também está em CCPR3, no gráfico diário e no gráfico semanal. O gráfico diário ele já fez uma virada aqui, deixando um PC de venda, tá? Olha só, o PC de venda quando ele bate na 21 e perde a 21 para baixo, então vai dar uma impulsão para baixo aqui. Tivemos aqui um engolfo de baixa nesse candle vermelho, engolfando o candle da quinta-feira, então isso também mostra para nós que a força pode continuar na queda. E no gráfico semanal, olha isso aqui, ó. Temos praticamente uma dark cloud aqui, né? Uma nuvem negra jogando também para baixo, só que tem que romper essa regiãozinha de média de 400 aqui. Mas se vier uma força vendedora com grande volume, joga isso para baixo e deixa as médias para trás, tá? E aí você pode projetar esse gráfico semanal 1,5 e buscar o alvo aqui embaixo de 8,28, caso rompa essa região aqui, tá bom? Interessante também, né? Vamos dar uma olhada para ficar de olho aí e ver o que pode acontecer. Outro papel para o gráfico semanal, também para venda. Allianz, né? Alço 3, fez um repique na média do gráfico semanal, bateu nas duas médias de 400 e deixou um candle vendedor. Pessoal, isso aqui é um setup clássico do Larry Williams, né? Média de 9. Bate na 9, perde a mínima, começa a venda. Eu sempre, como gosto da confirmação, né? Então, esse candle vermelho dessa semana confirma a queda. Então, na perda desta mínima de 20,63, abre espaço para cair um pouco mais, para vir buscar pelo menos essa região de suporte aqui, tá bom? Não tem média para segurar, então o alvo é o histórico do ativo, tá legal? Então, fica de olho aí. Um outro destaque que eu quero mostrar para vocês aqui, aí do lado simplesmente de uma análise, né, de uma avaliação, eu havia feito aqui há algum tempo atrás já, uma avaliação para a gente olhar Magalu. Lembra que eu olhei Magalu aqui com vocês? E mostrei para vocês que ela subiu e começou a cair em simetria. E estava fazendo uma meia-lua, lembra? Então, olha só que papel que está fazendo. Olha que movimento está sendo feito em Magalu, pessoal. É triste ver Magalu custar R$8, né? Mas, nesse momento, não há sinal de reversão. Nem no gráfico diário, nem no gráfico semanal e nem no gráfico mensal. Olha o gráfico mensal de Magalu. Vamos ver se tem alguma média aqui. Ó. Já perdeu a média. Perdeu a média de 80 do gráfico mensal. Pessoal, o alvo agora é o fundo anterior. Não tem mais o que esperar aqui. Tá? Gráfico diário já perdeu todas as médias. Gráfico semanal tem uma médiazinha que está perto do fundo, olha lá, 6,43 a média de 400, e é onde está indo buscar o gráfico diário, o fundo anterior. Então vamos ficar de olho porque Magalu pode ser, sim, uma continuação de queda. E junto com o Magalu, todas as outras varejistas, né? Estou falando de lojas Renner, estou falando de Via Varejo. Olha só, mesmo tipo de movimento, né? Track and Field, que também é um papel de varejo, olha só. No gráfico diário, no semanal ficou mais feião ainda, olha só. Eu tenho esse ativo na carteira, mas, olha aí, agora não é hora de vender também, né? O que mais? Amar, né? Lojas Marisa, todas as varejistas, ó, Lame, todas elas estão na mesma condição, pessoal. A Lame está tentando se segurar depois que fez o anúncio do IPO lá fora, mas não vai também, né? Está muito difícil. SBFG, todos esses papéis estão
tentando brigar aqui, mas está com muita dificuldade. Estão com muita dificuldade. Tá bom? Então vamos ficar de olho. Semana que vem é uma semana de apreensão, semana de observação para não fazer nenhum tipo de loucura. Comecem a operar primeiro pelo gráfico semanal, depois gráfico diário, para então olhar para o intraday, tá bom? Vamos com calma, vamos com paciência. Se você quiser receber os nossos, a nossa planilha, entra no site, dá uma olhadinha lá, tendo a promoção Black Week até terça-feira, senão você pode escolher um dos nossos planos que estão ativos e vão continuar ativos lá no site, tá bom? E a gente se encontra durante a semana para falar um pouquinho mais de investimento, de bolsa de valores, de operações de day trade, de swing trade, tá legal? Um grande abraço para todo mundo, um bom domingo. Fiquem com Deus, operem com responsabilidade, sempre preservando o capital e patrimônio da família, tá bom, pessoal? Grande abraço.